Olá, tudo bem com você? Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e vamos meditar na palavra de Deus. Capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus lá no versículo 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus aqui sendo desafiado. Aqueles mestres da lei, os fariseus, perguntam a Jesus por que os discípulos estavam transgredindo a lei deles e não a lei de Deus. Transgredindo a tradição daqueles líderes religiosos da época. E Jesus vai responder à altura daqueles que se achavam sábios, religiosos da época. Então Jesus vai falar que eles estavam transgredindo a lei de Deus e impondo regras, tradições humanas de homens. E Jesus é bastante duro em relação a isso. Então eu gostaria de perguntar a você: você tem conferido, você tem examinado as Escrituras para saber se aquilo que você é ensinado realmente está de acordo com a vontade de Deus? Se aquilo que você está ouvindo realmente é uma tradição de Deus ou é uma tradição de homens? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, as Escrituras, contém tudo o que é necessário para que o homem seja apto e pleno para fazer a vontade de Deus e realizar boas obras. Na Escritura está todo o manual para que você se torne um bom servo, um bom homem de Deus. Mas infelizmente, religiões, pessoas têm introduzido regras que não passam de regras ensinadas por homens, tradições ensinadas por homens. E muitas vezes, ao deixar de examinar as Escrituras, nós acabamos aderindo, praticando esses ensinos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo, lá em Atos, capítulo 17, ele vai falar que as pessoas que examinam as Escrituras são nobres. Eles conferiam aquilo que Paulo estava ensinando com as Escrituras, para saber se aquilo que Paulo ensinava era verdadeiro. Hoje, infelizmente, o que nós vemos são pessoas ignorantes da Bíblia. Pessoas que não conhecem a Bíblia porque não examinam, não procuram saber se aquilo que ela está sendo ensinada está de acordo com a vontade de Deus. As pessoas apenas aceitam
o que o seu líder religioso diz, mas não confronta com aquilo que a palavra de Deus diz. E se tornam cúmplices. Jesus aqui nesse contexto de Mateus capítulo 15 vai falar que são guias cegos guiando outros cegos. E qual o resultado disso? Ambos cairão no buraco. Não adianta eu acusar que a pessoa está errada se eu estou seguindo essa pessoa, porque ambos vão cair no mesmo buraco. E não adianta falarmos que existem várias religiões, que cada religião tem a sua doutrina, as suas tradições. Não, isso é errado. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então as Escrituras está dizendo que existe um só corpo. O que seria esse corpo? É a Igreja de Jesus. Há uma só fé, um só Deus. Mas infelizmente as tradições têm ensinado que existem várias formas de se seguir a Deus. Existem vários caminhos de ir até Deus. Mas a Bíblia nos diz que há um só caminho. Então, o que você sabe, qual o seu conhecimento em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo? Você tem ouvido muito, mas tem conferido pouco? Você precisa conferir mais. Você precisa examinar mais as Escrituras e pôr à prova se aquilo que você está ouvindo do seu líder religioso está de acordo com as Escrituras. Senão, você vai ser mais um cego sendo guiado por um outro cego. Examine as Escrituras. Seja nobre, assim como Atos capítulo 17 ensina. Seja um nobre examinando as Escrituras. Jesus está confrontando aqueles fariseus, que eles estavam impondo regras de homens, regras feitas por aqueles mestres religiosos, e não seguindo a vontade de Deus. Eles são guias cegos, guiando outros cegos. Então, eu peço a você, examine as Escrituras, se certifique daquilo que você está sendo ensinado, que você está ouvindo, e ponha à prova tudo, de acordo com a vontade de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para você, para te tornar um bom homem, um bom servo de Deus. Não caia nas ciladas dos inimigos. Lembre-se que o próprio diabo tentou seduzir Jesus usando a própria palavra, mas em contextos errados. Então fique muito atento naquilo que você tem ouvido. Você precisa ouvir, mas precisa também examinar nas Escrituras. Porque se você não examinar, você estará agindo de forma errada perante Deus. Que Deus te abençoe e que possa abrir o seu coração a examinar mais a palavra de Deus. Nessa quarentena, às vezes você tem mais tempo com a sua família, leia mais, examine mais, estude mais a palavra de Deus. Se ficou alguma dúvida, pode deixar algum comentário e eu prometo que estarei respondendo para você. Que Deus te abençoe.